Ô Sérgio, muitos terapeutas falam a respeito de traumas de infância, né? Só que a gente às vezes não entende como que esses traumas de infância eles podem influenciar na nossa vida adulta. Bom, que vai ficar uma recomendação assim. Tem um filme que tá recente, né, no cinema, que é Divertidamente 2. O Divertidamente 1, né, ele falava de como as emoções controlam a nossa vida, né, como que as emoções vão guiando os nossos comportamentos. O Divertidamente 2, acho que é Riley o nome da personagem, ela já se torna adolescente e aí entra a ansiedade. Tudo isso tem a ver com uma ideia do passado. Eu recomendo muito que você assista, não vou dar spoiler aqui, mas assista e fique pro pós-crédito. Viu o pós-crédito? Vai fazer muito sentido o que eu vou te falar aqui. Basicamente, a gente fala muito isso no Namastê, de que boa parte dos traumas que a gente cria estão na nossa infância. E não é de fato um trauma. Na verdade, a gente não vive um trauma, a gente vive uma ideia de trauma. Por que eu chamo de uma ideia? Isso é um conceito que uma vez um amigo meu trouxe para mim no Namastê, que era a mente ter uma ideia própria. Eu crio uma ideia a respeito do fato. Minha mãe falou não para mim e eu criei uma ideia de trauma. Minha mãe não gosta de mim. O meu irmão nasceu, uma irmã mais nova nasceu, eu acho que os meus pais fizeram outro irmão porque eu não sou suficiente. Eles dão mais atenção pro mais novo, que é natural que dê mais atenção pro mais novo, porque o mais novo, ele exige um cuidado a mais, que a criança que já é um pouco mais de idade já não precisa mais do mesmo cuidado. E é muito normal você observar que a criança, quando a idade é pequena, a diferença de idade é pequena, a criança mais velha, ela regride. Se ela não mama mais, ela quer mamar. Se ela não chupa mais chupeta, ela quer chupar, né? Porque ela quer ter a mesma atenção que a criança que veio. E é nesse lugar que a gente cria os traumas, né? O que é um trauma, na verdade? É uma ideia de dor que a gente carrega. Eu tenho uma cliente, uma cliente antigamente, que ela falava assim: meu pai me abandonou. Aí eu falei: bom, como assim seu pai? Meu pai, toda semana, meu pai ia embora. Como assim toda semana seu pai ia embora? Toda semana meu pai saía da minha casa e ia para um outro estado, né? Ela era do Espírito Santo, o pai dela ia para Minas. E eu perguntei: o que seu pai ia fazer lá? Meu pai ia trabalhar. O fato do pai sair toda semana e ir trabalhar, na mente infantil, é um abandono. Na mente infantil, porque a criança ela não tem recursos para lidar com as informações que estão vindo. Então, como a criança quer ter atenção, como a criança quer ter o amor, como ela precisa, ela tem uma dependência emocional, física, ela precisa de alguém para fazê-la viver. Quando esse vínculo se quebram ou se rompem porque tem uma ausência de pai, uma ausência de mãe, e não importa por qual motivo seja, eu crio uma ideia de dor e de trauma. O que eu vou fazendo? Eu vou reforçando essa ideia. Eu, na minha mente, né, nossa mente, a gente precisa ir validando essa ideia. Eu vou construindo todo um rol, ou eu faço um monte de ligações, conexões que vão ampliando a minha dor. Acho que um exemplo bem claro disso, talvez seja, eu gosto de falar muito por exemplos, acho que fica mais fácil a compreensão. Talvez seja repetitivo, porque as histórias são muito parecidas, né? As histórias são parecidas e eu cito as histórias para reforçar essa ideia de dor que a gente carrega e o quanto isso vai guiando a nossa vida. Eu tinha ela veio para o Namastê, ela veio fazer um curso comigo e de repente ela fala: meu pai não gosta de mim, eu não converso com meu pai já há muitos anos. Aí eu perguntei: mas quanto tempo você não fala com seu pai? Acho que há muitos anos, a gente não se fala mais. Eu falei assim: você lembra em que momento foi isso? Acho que desde os meus 10 anos. Eu falei: como era antes? Não, antes meu pai era o meu herói, meu pai era incrível, meu pai brincava comigo. Ela falou: de repente meu pai mudou completamente, meu pai não me dava mais atenção, meu pai não brincava mais comigo. E quando ela falou que foi mais ou menos aos 10 anos, eu lembrei que na história dela, durante o final de semana da vivência nossa, ela falava de uma irmã adotiva. E essa irmã adotiva, na verdade, era a prima dela, que a tia, que era filha da tia dela, que não conseguia cuidar, e o pai trouxe para cuidar. E nesse momento eu perguntei para ela: e qual a diferença de idade entre vocês? 10 anos. Quando ela tinha 10 anos, essa criança, que é a prima, vem para casa, e o que o pai tem que fazer? Cuidar. O pai e a mãe têm que cuidar dessa criança, exigem mais cuidados. E essa criança não é que ela é abandonada. Pô, já tem 10 anos, então não dá mais para brincar do mesmo jeito, não dá mais para dar a mesma atenção, só que na mente infantil isso significa abandono. Aí ela acha que o pai não gosta dela, ela acha que o pai não fala mais com ela e ela vai criando essa verdade na mente dela. E ela vai reforçando, e para reforçar isso, ela precisa criar todo um sistema mental, uma ideia, crenças que vão validar esse afastamento.
Meu pai realmente não gosta de mim, meu pai se transformou, meu pai virou um chato, meu pai isso, meu pai aquilo. E hoje, ela, na época que ela veio pro curso, ela tinha uns 30 e poucos anos, ela fala assim, eu não falo mais com meu pai. Aquilo agora virou verdade. Só que eu não lembro mais do fato gerador. Eu não lembro mais quais eram as circunstâncias, as condições daquele momento para o meu pai mudar o pensamento, não. Para o meu pai deixar de me dar a mesma atenção. Eu tenho que dividir. E uma outra questão importante é, crianças são egoístas. Elas querem tudo para elas. E elas não conseguem ter essa percepção disso. A mente infantil não tem recurso. Uma coisa que eu falo sempre disso é, a criança pede algo, pede um brinquedo, se o pai fala que não tem, a criança fala assim, mas passa o cartão. Como se aquilo fosse infinito. É que eu vou falar de algo aqui que as pessoas não lembram mais, passa um cheque. Se você não sabe o que é um cheque, pesquisa no Google, né? Cheque era uma coisa de crédito, na realidade você fazia um cheque, que era uma promessa de pagamento, que a pessoa pegava o cheque, ia no banco, descontava no banco e o banco pagava aquele cheque. Mas hoje a gente não usa mais, a gente usa Pix, transferência, mas eu falo, faz um Pix. Como se isso fosse o dinheiro infinito. Na mente infantil, né, na imaginação da criança, tudo é possível, mas não é. Então, quando diz um não, quando a gente é repreendido, quando a gente fez algo que o pai repreende ou o pai fica bravo, emocionalmente aquilo gera uma sensação ruim e a criança interpreta como abandono, eu não sou bom o suficiente, eu errei, meu pai não gosta de mim, meu pai não me ama. E aí eu vou criando essas ideias e o que eu faço a partir disso? A partir disso, eu crio uma dinâmica para uma estrutura, uma máscara para me sentir amado. Eu vou fazer de tudo para que meu pai me ame. Eu vou fazer coisas na vida para que eu seja amado pelos meus pais novamente. Que essa é a fuga que a gente vive, né? Eu falo que a fuga, a dinâmica que a gente vive não é baseada em amor, é baseada em medo. Por medo de não ser amado, eu vou fazer de tudo para ser amado. Aonde a origem dessa dor? Basicamente lá na nossa infância, quando em algum momento eu me senti rejeitado, não olhado, não amado pelos meus pais. Expliquei? Explicou. Beleza. Namastê.